Olá, eu sou Guilherme Strock, advogado, autor do site Infolei, uma ferramenta para que o operador de direito, concurseiro ou estudante mantenha-se atualizado quanto aos principais julgamentos dos tribunais superiores. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe nosso site em www.infolei.com.br. Hoje nós vamos analisar o recurso especial 1.804.965, que trata sobre a possibilidade de cobertura do seguro habitacional do SFH de vícios de construção. Esse julgado ele tem como tema imóveis adquiridos pelo Sistema Financeiro da Habitação. A conclusão dele é baseada em dois pontos fundamentais, que é a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Então, para entendermos o caso, durante a contratação de um financiamento habitacional, é realizado o pagamento de uma taxa para que o engenheiro verifique o imóvel, suas condições e ateste sua existência e avalie o valor do bem. O valor do bem ele será levado em consideração para o cálculo do seguro habitacional obrigatório, que deve integrar o cálculo do financiamento habitacional. Os sinistros cobertos pelo seguro habitacional obrigatório, eles são relacionados com a morte, a invalidez permanente, danos ao imóvel, que segundo a cartilha da Caixa Econômica Federal sobre financiamento cobre incêndio e explosão, inundação e alagamentos, desmoronamento e ameaça de desmoronamento e destelhamento. O caso em estudo ele nasce pois em uma obra financiada pela SFH surgiram danos estruturais no imóvel. Nos imóveis de um condomínio financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação, as paredes passaram a apresentar rachaduras e infiltrações. O concreto esfarelava ou caía em placas, além do apodrecimento de vigas do telhado. Pela interpretação da seguradora, a cobertura de sinistro seria apenas oriundos de causas externas. E esses danos que foram surgindo com o passar do tempo, de forma que alguns dos contratos já estavam quitados quando do início do processo. Quando os moradores do condomínio se deram conta dos problemas, eles iniciaram a requisição de cobertura de seguro habitacional, que foi negado, pois a apólice prevê que em caso de incêndio ou explosão estão cobertos eventos que surjam por força interna ou externa, ao passo que os demais eventos somente seriam indenizáveis se decorrentes de forças externas. Então o processo ele foi julgado procedente, pois entendeu o juiz indenizável os danos causados ao imóvel por vícios de construção. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, entendeu que a seguradora não tem obrigação de indenizar sinistro decorrente de vício de construção. O intuito do seguro de imóveis no âmbito do SFH seria tão somente assegurar a garantia do financiamento. E a relatora inicia a análise do RESP, retomando uma lição de Claudio Bevilacqua, de que o contrato de seguro é tipicamente um contrato de boa-fé. Uma das características essenciais do contrato de seguro é a submissão das partes a um risco pré-determinado. E assim sendo, trata-se de um contrato de cooperação, lealdade e confiança que ambas as partes depositam umas nas outras. Isso gera uma expectativa legítima, e essa expectativa é guiada justamente pela boa-fé objetiva. A expectativa legítima é dada quando o segurado presta informações que devem ser a clara representação da realidade, bem como o segurador que deve ser claro e objetivo quanto às informações prestadas ao consumidor. Por essas características do contrato de seguro, a boa-fé objetiva deve pautar a sua interpretação, desde a proposta até a finalização do mesmo. E aí, citando o autor Bruno Miragem, para afirmar que o contrato de seguro é tipicamente um contrato de adesão e deve ser interpretado de forma mais favorável ao aderente, nos termos do artigo 423 do Código Civil de 2002, ou ainda de maneira mais favorável ao consumidor. Analisando então o objetivo do contrato de seguro, a relatora traz uma diferenciação entre o Código Civil de 1916, em que o objetivo do contrato de seguro seria indenizar o prejuízo de riscos futuros. E quando da elaboração do Código Civil de 2002, o legislador optou por termos que ampliam o objetivo almejado pelo contrato de seguro, substituindo o termo indenizar-lhe o prejuízo por garantir interesse legítimo do segurado, ficando assim relatado. Artigo 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento de prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos pré-determinados. O interesse do contrato de seguro ele passou a não ser meramente o caráter econômico, mas a proteção do objeto segurado, seja ele um bem ou uma vida. Por esses fatores, o contrato de seguro tem, por vezes, em sua execução, uma interpretação que pode ser ampliada
ou restringida, conforme as atitudes das partes e seus legítimos interesses. Nesse sentido, retomando a obra do Bruno Miragem, a relatora destaca: por outro lado, todavia, resta, de acordo com a boa-fé, a interpretação das causas de execução da garantia de acordo com os riscos, razoavelmente previsíveis, em relação ao interesse protegido pelo contrato. Nesse sentido, incidem os usos como critério de interpretação do contrato para efeito de distinguir, dentre os potenciais riscos ao interesse do segurado, aqueles que são contemplados pela garantia e os quais, por circunstâncias específicas, relacionadas mesmo à conduta do segurado, não serão considerados abrangidos pelas situações previstas no ajuste. Da obra O Contrato de Seguro e Direitos do Consumidor, e também citando Humberto Teodoro Júnior, afirma que, em nome da função social, o intérprete deverá levar em conta, na interpretação do contrato de seguro, além da boa-fé objetiva, o fim econômico ou social desse negócio. E aí, tratando de seguro de bem imóvel, tem como objetivo assegurar a residência de uma família para garantir a possibilidade de reconstrução, caso algum dano contratado lhe ocorra. Dentro do seguro de bem imóvel, uma das espécies de contratação obrigatória é o seguro financeiro da habitação. Nesse seguro, além das proteções declaradas em sua contratação, a ministra relatora identifica também a proteção dos investimentos públicos nas políticas habitacionais, sendo uma das justas expectativas a de receber um bem que seja adequado ao uso que se destina. Muito embora se leve em consideração os riscos excluídos, em especial a passagem do tempo, os danos verificados no caso em análise não são mera decorrência deste ou fruto de um uso inadequado da coisa. E tratando especificamente da cobertura de vícios de construção, a redação da apólice ela traz menção à cobertura de riscos que sejam provenientes apenas de forças externas. As forças externas, então, excluiriam os vícios de construção, que, muito embora possam prejudicar o bem, não são causados por agentes externos, com forças ou pressões não previstas no projeto e execução. Mesmo que a seguradora negue a cobertura aos vícios de construção, a ministra Nancy Andrighi, interpretando o contrato de seguro balizada pela boa-fé objetiva, a função social do contrato e a legítima expectativa do segurado, entendeu que estão excluídos os riscos decorrentes da passagem do tempo e aqueles que resultem de ações do segurado. Dentro da expectativa de vida útil do imóvel, então, mesmo que causados pela atuação das forças normalmente esperadas sobre o imóvel, devem ser cobertos os danos decorrentes do vício de construção, pois, em seu entendimento, os vícios estruturais de construção provocam, por si mesmos, a atuação de forças anormais sobre a edificação, na medida em que, se é fragilizado o seu alicerce, qualquer esforço sobre ele, que seria naturalmente suportado acaso a estrutura estivesse íntegra, é potencializado, do ponto de vista das suas consequências, porque apto a ocasionar danos não esperados na situação de normalidade de fruição do bem. Muito embora o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, afirma a relatora que o contrato de seguro no âmbito do sistema financeiro da habitação deve cobrir os riscos dos vícios de construção, em razão de seu interesse marcadamente público, como promotor de políticas públicas. Do contrário, ele não facilitaria a aquisição e a construção da moradia. E citando entendimentos anteriores, ainda trouxe: em se tratando de seguro habitacional, de remarcada função social, há de se interpretar a apólice securitária em benefício do consumidor mutuário e da mais ampla preservação do imóvel que garante o financiamento, concluindo pela impossibilidade de exclusão do conceito de danos físicos e de ameaça de desmoronamento, cujos riscos são cobertos de causas relacionadas também a vícios construtivos. Bagos de declaração no agravo regimental no recurso especial 1.540.894 de São Paulo. Por fim, concluiu que, por tratar-se de vício oculto, a seguradora é obrigada a indenizar mesmo após a conclusão do contrato de seguro ou financiamento. O destaque do informativo, então, ele ficou por conta da seguinte passagem: os vícios estruturais de construção estão cobertos pelo seguro habitacional obrigatório vinculado ao crédito imobiliário concedido pelo Sistema Financeiro da Habitação, SFH, ainda que só se revelem depois da extinção do contrato. E a ementa do recurso especial ficou relatada como ação de indenização securitária proposta em 11 de 3 de 2011,
de que foi extraído o presente recurso especial interposto em 12 de setembro de 2018, concluído ao gabinete em 16 de 4 de 2019. O propósito recursal é decidir se os prejuízos resultantes de sinistro relacionados a vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório, vinculado a crédito imobiliário concedido para aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação SFH. A ausência de cerca de dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, súmula 211 do STJ. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há de se falar de violação ao artigo 1022 do CPC de 2015. Em virtude da mutualidade íncita ao contrato de seguro, o risco coberto é previamente delimitado e, por conseguinte, limitada também a obrigação da seguradora de indenizar. Mas o exame dessa limitação não pode perder de vista a própria causa do contrato de seguro, que é a garantia do interesse legítimo do segurado. Assim como tem o segurado o dever de veracidade nas declarações prestadas, a fim de possibilitar a correta avaliação do risco pelo segurador, a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever, dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato, para permitir que o segurado compreenda com exatidão o verdadeiro alcance da garantia contratada, e nas fases de execução e pós-contratual, o dever de evitar subterfúgios para tentar se eximir da responsabilidade com relação aos riscos previamente determinados. Esse dever de informação do segurador ganha maior importância quando se trata de um contrato de adesão. Como regra, são contratos de seguros, pois se trata de circunstância que, por si só, torna vulnerável a posição do segurado. A necessidade de se assegurar, na interpretação do contrato, um padrão mínimo de qualidade do consentimento do segurado implica o reconhecimento da abusividade formal das cláusulas que desrespeitem ou comprometam a sua livre manifestação de vontade enquanto parte vulnerável. No âmbito do SFH, o seguro habitacional ganha conformação diferenciada, uma vez que integra a Política Nacional de Habitação, destinada a facilitar a aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população. Tratando-se, pois, de contrato obrigatório que visa a proteção da família e a salvaguarda do imóvel, que garante o respectivo financiamento imobiliário, resguardando assim os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema. A interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que resultam de atos praticados pelo próprio segurado, ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa da vida útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio. Os vícios estruturais de construção provocam, por si mesmos, a atuação de forças anormais para a edificação, na medida em que, se é fragilizado seu alicerce, qualquer esforço sobre ele, que seria naturalmente suportado, acaso a estrutura estivesse íntegra, é potencializado do ponto de vista de suas consequências, porque é apto a ocasionar danos não esperados na situação de normalidade de fruição do bem. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa extensão provido. Essa foi a análise do recurso especial 1.804.965. Espero que as informações aqui trazidas tenham lhe ajudado na atualização do seu conhecimento. Eu peço para que você se inscreva clicando no círculo no centro da tela para ser notificado de novas análises e continue seus estudos com um dos vídeos que aparecem na tela. Além disso, nós temos na descrição os links para o grupo do Telegram e do texto publicado em nosso site para que você possa analisar novamente esse julgado. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.